todos. Me deu uma tosse engasgo aqui, mas vai lá. Bem, meus amigos, tempo que a gente não retornava aqui, estava havendo os imprevistos, né? A gente marcava mais na frente da gente, mas graças a Deus, falei, meu Deus, será que eu não volto mais lá? Encarnado? Não, mas conseguimos, né? Graças a Deus. São os empecilhos. A gente nunca recusa um convite dessa casa, de casa nenhuma, mas essa casa aqui eu tenho muito carinho por ela, porque é uma casa que ela prima pela pureza doutrinária. Gente, a doutrina espírita não veio para nos agradar. Lugar de entretenimento é no cinema, no show. A doutrina espírita veio para nos orientar e nos consolar. Ela veio para botar para a gente a pratos limpos, que nós não estamos aqui de passagem. Ninguém está aqui para viver felicidade plena, mas também ninguém está aqui para viver infeliz. Quando a gente compreende as nossas dores e o motivo das nossas dores, não tem por que ficar triste. Deus está dando oportunidade para todos nós refazermos, consertarmos o nosso passado. A dor, ela tem uma mensagem para todos nós, tanto ela física como a dor moral. O problema é que muitas vezes nós não identificamos o sentido da dor. Então a gente vai aprendendo e vai ficando feliz e consolado. E outra coisa, nada dura para sempre na Terra. A nossa vida aqui, graças a Deus, ela não é para sempre. Mas a nossa vida espiritual, sim. Então o personagem que nós estamos vivendo aqui hoje, ele foi moldado para que a gente possa aproveitar as oportunidades de crescer. E esse personagem amanhã, que terá outro nome, uma outra formação, nascerá em outro local para continuar a crescer. E a gente deposita muito nesse personagem, o Davi, porque eu sou assim, eu sou assado. Isso passa. É lógico, não devemos abusar da ferramenta que nos foi dada. Ela nos foi dada com todo carinho. Mesmo aquele que traz alguma diferença no seu físico, ela tem uma razão de ser. Não é Deus não está brincando e nem punir, nem se vingando. Tudo que a gente traz em nós, e a gente já nasceu, ela tem a sua função. O dia que nós, humanidade, entendermos isso, a gente vai sofrer bem menos. A gente vai ser alegre. A gente vai fazer o que Paulo de Tarso nos recomenda. Em tudo, dai graças. Perdi minha mãe. Primeiro que a gente não perde, né? Perdeu? Dai graças a Deus por ter tido uma mãe, que tem irmãos que nem teve a oportunidade de conhecer. Ah, mas eu sou adotivo. Dai graças a Deus que alguém te adotou. E não pense que a tua mãe te abandonou, se ela não desencarnou, ela te abandonou alegremente, porque eu penso que é uma situação muito difícil. Uma mãe ter que doar um filho ou ter que abandonar um filho. Muitas das vezes é por desespero, meus amigos. Muitas das vezes é por desespero, mas a gente joga pedra. A gente não sabe qual a função, qual a missão, o que aquele coração veio trazendo e não conseguiu vencer. Não é mesmo? Então, por isso que Jesus muito claro diz, não julgueis para não ser julgados. Às vezes, o que a gente está falando hoje, a gente fez de montão lá atrás. Não é mesmo? Então a gente tem que começar a compreender. Quando a gente começa a compreender, a gente passa a julgar menos ou não julgar as pessoas. E compreender, meus amigos, não quer dizer que eu tenho que concordar com todos os erros que se apontam. Compreender é a gente compreender que aquele ser, ele é diferente de nós. De repente, eu já tenho um certo grau de entendimento, como ontem não tinha, e ele não tem. Isso não quer dizer que eu não possa corrigi-lo, que eu não posso tentar conduzir aquele ser para um caminho melhor. Mas eu tenho que compreender isso. Eu não posso me revoltar com isso. Isso é muito difícil para nós. Porque a gente quer que todo mundo faça a lição de casa como a gente quer. Ótimo se todo mundo fizesse a lição de casa direitinho, até mesmo nós. Mas ainda não conseguimos. Não é mesmo? Eu te garanto, se eu perguntar aqui, cada um vai me responder uma passagem do Evangelho, porque nós sabemos quase todas, se não todas. Podemos não saber ao pé da letra, mas o sentido delas. E aí, o que nós estamos aplicando na nossa vida integralmente dessas passagens? Garanto que nós não estamos aplicando 100%. Aí a gente arruma desculpa, não, mas você não sabe o que eu passo, você isso. A gente sempre tem aquela forma da gente acalmar. Então quem somos nós de julgar aquele outro que nem conhece?
essas passagens, não é mesmo? Hoje nós vamos falar aqui sobre o bem e o mal. O bem, segundo o Espiritismo, é tudo aquilo que vai ao encontro das leis de Deus. E o mal, tudo aquilo que confronta as leis de Deus. Ah, mas como é que eu vou saber? Leia os 10 mandamentos. Está fazendo alguma coisa fora dali? É mal. Entendeu? É só isso. É tão simples. São 10 só. E Jesus já resumiu. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Acabou. Se nós fizermos aquilo ali, não vai haver adultério, não vai haver roubo, não vai haver... Tudo que tem ali está contido nisso. Então aí a gente sabe o que é o bem e o que é o mal. E a gente sabe o que é o mal, porque quando a gente vai falar mal de uma pessoa, a gente chama aquele que quer ouvir num cantinho, não é mesmo? Vem cá, que eu vou te contar um negócio. Não pode ouvir. Então a gente sabe o que é o mal. Mesmo aqueles que estão cometendo mal nas ruas, mal maiores, eles sabem que é errado, porque eles fazem as escondidas. Não é mesmo? Então a gente sabe o que é o bem e o que é o mal. De acordo com a doutrina espírita, o problema do bem e do mal está relacionado com as leis de Deus, o progresso alcançado pelo espírito ao longo das suas encarnações. E se na nossa terra o mal ainda impera, o mal ainda sobrepõe ao bem, é sinal que o nosso progresso não está lá essas coisas ainda, não é mesmo? O progresso moral nosso não está lá essas coisas ainda. Nós estamos falando como humanidade, tá? Como humanidade. Aí você fala assim, mas eu não faço nada errado. Tudo bem, mas... quando uma pessoa, você ouve uma notícia na televisão de um assassinato, a gente emite um monte de prece por aquele que está partindo, não é mesmo? E aquele que cometeu? Ele é mais carente, segundo os espíritos. Então a gente pedir para que ele encontre a luz, para que ele possa acordar, sair daquele caminho. Poucos de nós fazem isso, pouquíssimos. Pouquíssimo. A gente pensa, se for uma criança, então, nosso coração, e a gente para ali. Agora, o algoz, o autor daquilo, dificilmente recebe uma prece. E ele que precisa do segundo que a gente aprende na doutrina espírita, aquele que está praticando, está contraindo um débito perante a lei de Deus. E aquele que está sofrendo a ação, está quitando um débito. Porque não é só, Davi, mas você está falando de uma criança, que débito essa criança tem? É um espírito, gente. Se nós pensarmos em corpos, nós não vamos entender nada do Evangelho. É lógico que chama muito mais a atenção da gente. É um ser que vem na sua fragilidade para que a gente possa despertar esse sentimento. Mas nós temos que ter atenção disso. Aí nós vamos ver o que nós estamos fazendo para melhorar o nosso mundo. Eu não faço mal nenhum, mas quando não faz mal, você pede para que ele possa encontrar a luz. Quantas vibrações positivas aquele que cometeu o erro recebe? Bem pouco. Então não tem chance de transformar. A gente não sabe que o pensamento é força? A gente sabe que o pensamento é força. O pensamento nosso, ele tem forma, ele é matéria. Como? Olha, se os Espíritos falam para nós que existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e matéria. O que não é Deus é Espírito e matéria. O que não é Deus nem Espírito é matéria. O que é o pensamento? É algo que o Espírito exala. Então é matéria. Por isso que eles falam forma pensamento. Pensamento tem forma. Então eles leem o nosso pensamento porque ele é matéria. A gente materializa o pensamento. Materializar o pensamento é a gente colocar em prática. Eu pensei em fazer uma mesa. Vou materializar meu pensamento. Vou fazer a mesa. Mas para os Espíritos, a vez que a gente pensa, ele torna um quadro bem visível para que a gente possa perceber. Então o nosso pensamento tem força. E outra coisa, e ele vai embora. Saiu, ele vai embora. A gente não sabe qual alcance que ele vai. E muitas das vezes, na maioria das vezes, ele vai atingir aquele a quem direcionamos. Se aquele a quem direcionamos um pensamento ruim, ele é um ser forte, equilibrado, aquele pensamento vai bater nele e não vai encontrar brecha. Mas, como a maioria de nós ainda estamos em crescimento, ele vai encontrar brecha e vai causar alguma coisa. Então por isso que eles nos orientam a gente sempre ter bons pensamentos. A origem do mal, do bem e do mal. Deus tem como um dos seus atributos ser infinitamente bom. Tem pessoas que acreditam que Deus criou o mal, tá, gente? Tem pessoas que acreditam que criou um anjo, fez uma disputa. Não. Deus permite o mal, mas ele não criou. O mal vem da nossa inferioridade. Jamais poderemos levar para a conta de Deus o mal. Ele permite. Permitir uma coisa, você criar é outra.
Então, Deus não é Deus que está por trás do mal. Somos nossa inferioridade, o nosso livre-arbítrio, como a gente vai ver aqui para frente. A causa do mal, nós temos, porém, os males físicos e morais. E há os que não se pode evitar, os flagelos. E os que podem evitar, os vícios. Porque vício é alguma coisa que eu trago para mim. Os flagelos naturais, eles vão acontecer. A gente vê, por exemplo, aqui em Friburgo, na enchente de 2011, lugares que não eram tidos como de risco, foi onde mais aconteceu problemas. E aí a gente começou a ver que não se deve construir em vale, não sei o quê, que a gente não tinha despertado para isso. Pode ver que onde mesmo as encostas, os lugares mais suscetíveis, quase que não ocorreram a situação de desastre. E aí o que acontece? Esses flagelos, e a gente vai criando esses males para nós devido ao nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa ambição. A gente vai trazendo isso para a gente. E agora Deus, na sua inteligência, na sua bondade, tem os flagelos naturais. O homem não pode evitá-los, mas pode amenizar as suas consequências. Não é mesmo? Amenizando as suas consequências. A gente vê que no Japão, pelo menos a gente que vai passar geração em geração, não vai deixar de ter terremotos. Diz que a Terra está se acertando, mas lá já fazem o quê? Prédios em cima de amortecedores. O que acontece? Vibra e não cai. Pode ter um dia que tenha um terremoto muito mais além daquela escala e possa derrubar aqueles prédios. Mas o homem fez alguma coisa para evitar os males. A inteligência é para isso, para a gente usar em benefício nosso. E aí nós seres humanos também somos assim. Se falar que a minha casa tem risco, eu não quero sair dela por nada. Pode me oferecer uma outra melhor, um palacete, eu não quero. Minha casa, eu quero ficar aqui eu quero morrer, quero não sei o quê. A gente tem essa mania, parece que a gente vai ficar aqui a vida toda. E aí a gente não sai daquele local. Lá em Cordeiro acontece, desde 2007. Casas lá que foram condenadas, a pessoa saiu aquele períodozinho, depois as administrações esquecem, né? Tudo na hora, explodiu o gás no restaurante, começa a fazer fiscalização. Passou aquilo, daqui a pouco ninguém se lembra mais. Boate, porque o fogo que estava trancado o portão. Eu não sou frequentador, mas se alguém quiser fazer pesquisa, aposto que os portões já estão tudo trancados de novo. No início, não pode, tem que ter área disso, área daquilo, depois a gente esquece. Então a gente tem que ter cuidado por isso. Aí voltou, passou aquele período, as pessoas voltaram para casa. Voltaram para casa. E às vezes tem filhos que ofereceu condição melhor, mas a pessoa não quer sair dali. Aí amanhã acontece uma coisa, algo que poderia ser evitado. Aí juntando na cidade pequena, que complica mais ainda, se você tirar aquela família dá não sei quantos votos para não sei quem, acaba a gente... Eu sempre falo, gente, na cidade grande, muitas das coisas não acontecem porque tem as organizações que não são governamental do mal, que faz mal, que não permite. E no interior, muitas coisas não acontecem porque na hora lá, mas você vai tirar essa dona daí, vai ficar tantos eleitores contra mim, a gente acaba não fazendo e a coisa acontece. Em Cordeiro acontece demais isso. Mas se eu tirar aquela dona dali, vai ser 15 votos que eu vou perder. E lá 50 votos você elege o camarada. Aí tem essas barreiras que a gente, um dia nós vamos conseguir sobrepor tudo isso aí. Sobrepor o nosso interesse pessoal pelo nosso interesse maior. Mas nós estamos no estágio, né? A gente também nada dá salto. A gente criou a situação, a gente tem que conviver com ela, até que a gente resolva, não é mesmo? E a gente vai andando por aí. E no sentido moral, que são nossos vícios, né? O mal só pode ter assentado numa determinação humana que se fundamenta no livre-arbítrio. O mal depende do nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, ele vai se despertando. O que é livre-arbítrio? O direito de fazer ou não fazer algo. E o nosso livre-arbítrio, ele vai se aumentando de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o nosso conhecimento. Lá atrás, quando éramos dos mundos primitivos, o nosso livre-arbítrio era quase nulo, como acontece nos animais. Os animais não respondem pelas suas falhas, pelos seus erros. Um cachorro me mordeu, do nada, ele não vai responder. Agora, se eu morder ele, eu já respondo. Não só na justiça, mas porque eu já tenho o livre-arbítrio.
O animal não, de repente passou ali, ele sentiu que, de repente sentiu lá que está sendo ameaçado, ele vem, ele não tem o livre-arbítrio, então ele não responde pelos atos deles, por aqui. E nós, lá atrás também, nós não respondíamos integralmente pelos nossos atos, porque a gente não tinha essa noção do que era bem e do que era mal, apesar de a lei de Deus estar em nossas consciências. Mas ela vai se libertando, a gente vai liberando de acordo com o nosso entendimento. Por isso que Jesus falou, onde está o reino de Deus? Dentro de vós. E a gente quer buscar o reino de Deus lá fora. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Porque todos os atributos estão dentro de nós. Eu sempre brinco e falo assim, gente, tudo que Jesus tem, nós temos. Não desenvolvemos ainda, mas nós temos. Jesus não trouxe os seus atributos lá de fora. Jesus trabalhou os seus atributos dentro de si. Que nós temos também. Se nós somos centelhas divinas, nós somos parte de Deus, para a gente entender. Então, tem os atributos de Deus aqui dentro de mim. Nós nunca seremos Deus, mas seremos perfeitos. Então está dentro de mim, basta eu trabalhar. Eu quero trabalhar lá fora. Eu quero que a coisa aconteça de fora para dentro. De fora para dentro vem as informações. E aí eu tenho que batalhar para que eu entenda essa informação, eu entenda a necessidade dessa informação, para que eu possa mexer com ela. A gente sempre fala, né? O que nos incomoda, a gente modifica. Mas as coisas geralmente que me incomodam são as coisas materiais. Meu cabelo está me incomodando, eu vou lá, modifico. Eu não estou gostando dessa roupa, eu vou lá, modifico. Se os meus pensamentos e as minhas atitudes estão me incomodando, eu tenho que mudá-la. Não é mesmo? Por isso que eles falam que os inimigos às vezes nos auxiliam mais do que os amigos. Porque um inimigo, ele chega para ele e fala, você é muito prepotente, você é isso. E um amigo, não, você é só um pouquinho nervoso, você é só um pouquinho... E aí a gente, né, aí dá aquela calmadinha, aquela coisa de mamãe, né? Não, meu filho, é assim mesmo. Porque você ainda está no mundo de pró-expiação. Os espíritos não vão falar assim para a gente. Eles vão nos explicar. E muita gente não gosta de ler o Evangelho, não gosta de ler, porque os espíritos eles são incisivos, eles são firmes. Porque não adianta nos iludir, gente. A melhor coisa que tem que acontecer na nossa vida é a desilusão. Que é isso, Davi? Porque não se deve viver iludido. Se você foi desiludido, você estava vivendo a ilusão. Não se deve viver ilusão. E muitos de nós, ao desencarnar, desperta, cai na desilusão, porque achavam que fazia muito aqui na Terra. Aquele que já acha que faz muito, já está errado. Muda seu conceito. Nenhum de nós faz muito. Tem muita coisa que a gente deveria fazer. Pensa no que fazia bem. Te garanto para vocês, se a gente chamasse aqui Chico Xavier, você fez bastante na Terra? Fiz um pouco, mas deveria ter feito mais. Duvido você não falar isso. Bezerra de Menezes, você fez muito na Terra? Olha, meu irmão, eu fiz bastante, mas deveria ter feito mais. Pelo menos é o que eu vejo em dois espíritos. Quisera eu ter mais um tempinho, quisera eu ter dispensado um pouquinho mais do meu tempo para fazer o bem. Então às vezes a gente cai na ilusão, porque eu venho no centro, eu limpo, eu varro, eu faço palestra, faço isso, aquilo, e penso que eu vou chegar do outro lado da vida, já comandando a situação como eu faço aqui na Terra. Não é assim, gente. Não é assim. Não é que a gente também vai passar por tormento, chegar no tormento, mas cada um segundo as suas obras. E a gente vai saber aquilo que a gente se comprometeu em fazer e se esforçou e não conseguiu, e aquilo que a gente se comprometeu e nem se esforçou. O primeiro dificuldadezinho eu abandonei. Eu falei que eu ia ser um espírito convicto, ia participar com os outros. A primeira pessoa que olhou para mim aqui, me fez uma coisa que eu não gostei, eu vou embora. Quero ver como eles vão fazer sem mim agora naquela casa. Quero ver. Meu amigo, se fosse assim, estava tudo errado. Porque o dia que um homem fizer falta no mundo, derruba toda a lei de Deus. Allan Kardec, ao codificar, acabando de codificar a doutrina, já no final da sua carreira, ele pergunta aos espíritos, sua carreira aqui na Terra, ele pergunta aos espíritos, e se eu tivesse falhado? Que o espírito fala que ele tinha sido escolhido para trazer a doutrina, codificar, né? E ele fala, e se eu tivesse falhado? Aí os espíritos falam assim, já tinha um ano preparado, Deus não conta com um homem só. Entendeu? Não pode se contar com um homem só. Porque a gente é falho, a gente não é daqui. Pensa bem. Quer dizer, eu faço muito naquele centro. Quer dizer que se eu morrer, aquele centro acabou.
Não é mesmo? Então, a coisa bem feita tem que tocar todo mundo. É lógico, tem pessoas que fazem aquela diferença, a gente vai sentir uma enorme falta, vai deixar uma lacuna, mas a coisa prossegue, na família, em todo lugar. O certo é prosseguir. O certo é prosseguir, não é mesmo? É lógico, traz uma certa dificuldade, se é uma pessoa muito prestativa na casa, a gente falando aqui em questão de espiritismo, uma pessoa muito prestativa vai deixar uma lacuna, a gente, né, vai ter que mexer as peças, mas a obra continua, não é mesmo? Porque nós não somos daqui. Né? E a gente cria as nossas necessidades humanas. O que é uma necessidade humana? É a consciência de que nos falta algo. Tem as necessidades prioritárias ou primárias e as necessidades secundárias. As prioritárias, as primárias são o quê? Se alimentar, né? Tomar uma água. Essas são as primárias. Essa nenhum de nós vive sem. As necessidades primárias. O que a gente necessita para viver? Se alimentar e beber água. O restante a gente sobrevive. Sobrevive sem roupa, sem casa. Lógico, a gente deixou de se alimentar. E a água, inclusive a água, se não me engano, no máximo 6 dias já começa a entrar em parafuso. A alimentação, tem uns que conseguem resistir um mês, até 50 dias, se não me engano, já vi relatório. Mas sem água, no 6º dia, já fica complicado. A gente começa a ter alucinação. Você vê o valor da água no nosso corpo. Não é mesmo? Então, essas são primárias. E a secundária é aquela que a gente traz para nós e que, independente ela existindo ou não, a gente vai continuar vivendo. São os vícios. Os vícios. A gente necessita comer, não importa o nosso tamanho, a gente necessita a gente comer 2 quilos de comida. O corpo não vai aproveitar tudo. A gente cria um vício de comer bastante, achando que a gente vai alimentar mais. Alimentar uma coisa, encher a barriga é outra. Mas a gente criou aquele vício, achando que por comer 2 quilos de comida, não, daí na hora da janta você vai estar com fome de novo. Não é a quantidade. Então, é uma necessidade que a gente vai trazendo. Necessidade de ter várias coisas que nos aprisionam aqui na matéria, e a gente se mata para adquirir aquilo ali. E não vai trazer nada para nós. Não que a gente não possa ter, gente. Nós gostamos, eu tenho necessidade de ter uma casa boa. Ótimo! Quem não tem? Deus deu inteligência para a gente desenvolver as nossas habitações, ser confortável, uma cama confortável, né, uma roupa que você gosta, tudo isso. Mas a gente não pode virar escravo. Isso não pode ser tudo na minha vida. Porque uma hora, se eu precisar deixar aquilo, vai me trazer um tormento enorme, porque eu me aprisionei a isso. Nós necessitamos da matéria para dar conta do nosso recado aqui na Terra, mas nós não podemos nos aprisionar, não podemos deixar que a matéria nos governe, porque a matéria, ao sair daqui, ela não tem efeito nenhum sobre nós, nem a nossa forma física. O que vai ao espírito, no seu perispírito, o corpo fica, vai refletir lá o que a gente trouxe para nós no perispírito, a forma que eu vou ter do outro lado é aquela. Se eu passo a vivenciar uma doença aqui e murmurei, não vivenciei com resignação, ela passa comigo para o outro lado da vida. Ela vai se apresentar no meu perispírito. Então, vários relatos disso. Por isso que a gente fala para gente ser resignado. Resignado, gente. Não é a gente ser, não posso reclamar. Não, você pode e deve buscar socorro. A casa espírita é o quê? Uma casa de socorro o quê? Espiritual, moral. O médico é o quê? É uma casa de socorro o quê? Material. Estou com um problema, uma dor, é no médico. Agora estou com algo, os pensamentos não estão muito com... Vou procurar uma casa espírita. Tem os profissionais também que lidam essa área, mas eu vou procurar uma casa espírita para ajustar os meus pensamentos, para clarear os meus pensamentos. Mas o da matéria, a gente fica na matéria. Se eu vivenciei bem aquilo, ao desencarnar, fica na matéria. Fica. E se eu não vivenciar bem, eu passo doente para o outro lado. Por isso que a gente vê, na maioria dos relatos, o cidadão desencarna e continua internado do outro lado da vida, porque ele não conseguiu vivenciar bem aquilo ali. Tá? Vivenciar bem. Não quer dizer que você não possa buscar socorro, tá, gente?
E é chato a gente reclamar, porque ninguém gosta de ficar de perto de pessoas. Você chega na casa da pessoa, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Um dia desse fui levar a minha sogra para dar um passeio, ela está com 90 anos, e ela gosta de dar um passeio pela cidade, uma certa hora fomos levar. Paramos um bairro lá com uma conhecida dela, que ela não via há uns 20 anos. A dona só falou, ih, morreu meu irmão, morreu não sei o quê, minha filha está com aneurisma, não sei o quê. Ela falou, meu Deus do céu, 5 minutos que a gente teve ali, ela contou uns 15 casos de desgraça, ela usou essa palavra. A pessoa tinha 20 anos que não via o outro, a gente falar coisas, e como é que você está? Olha, você está 90, mas está bem, né? Para 90 anos ela está bem. Não, mas foi só drama. Aí o que acontece? Quando a gente vai passear para aquele lado, que ela vê a dona, não passa ela não, que ela vai. Acontece isso, ela não passa ela não, que ela vai chorar no meu ouvido de novo. E aí a gente vai. Então você acaba se afastando daquela coisa. Que nenhum de nós ainda tem aquela figura crítica, né? Aquela beleza, né, gente? Não, eu vou lá, fulano reclama, eu vou lá ouvir aquela reclamação de novo, vou lá de novo, nada, reclama, e não vou lá hoje não, estou sem tempo, e vai se afastando. Né? E a gente acaba ficando sem aquele apoio, porque a gente tocou para frente. E as nossas necessidades vão se depurando de acordo com o nosso grau de evolução. A necessidade do Chico Xavier era o quê? Uma cama, um casaco, 2 casacos, sei lá, um roupa, mais nada. Nós conseguimos? Não, ainda não. Mas nós estamos errados? Não, nós estamos ainda no nosso grau evolutivo. Ele não precisava mais disso. Por quê? Ele sabe que isso não representa nada, mas nós ainda temos necessidade. Um sapato para sair, outro para não sei o quê, um para falar no centro. Se eu não vestir essa jaqueta, o dia que eu vier falar aqui, eu não consigo falar, porque eu não estou com a minha jaqueta de falar no centro. A gente cria essa necessidade e ninguém está aí para ver a minha jaqueta. E ninguém está aqui para ver o que a gente vai falar. O que vou aproveitar que ele vai falar lá? Lógico, não com isso que a gente vai se vestir mal, largado, né? Não vamos fazer nossa higiene, não. Mas a gente não achar que é a casca que representa, e sim o conteúdo que a gente traz, o conteúdo que a gente possa entender aqui e tentar, vamos usar essa palavra, traduzir. É isso que é importante na fala, não é mesmo? E a gente traz essas necessidades que... Então, de acordo com que a gente vai evoluindo, nada disso mais vai tendo valor. Aí nosso armário não vai ter mais 6 portas, não vou ter mais tantos pares de sapato, mas eu vou continuar tendo as coisas. Mas isso vai chegar o nosso momento. Nós ainda não temos esse momento. Eu não vou me importar mais com essas coisas que a sociedade impõe na gente. São rótulos que impõem. Não é isso? Aí você já está com um sapato bonzinho na sua casa, mas lançou um outro, aquele já não dá mais. E hoje está de um jeito que se você passar até por um que necessita, ele já não está querendo mais. Isso aí está ultrapassado. Um dia desse, que a gente foi fazer com a pessoa? Falou, não, isso aí é cafona. É um sapato, não. Foi entregar presente no dia a gente sempre entrega presente, uma amiga nossa faz campanha, não é, ela é espírita, mas não é do movimento espírita, ela começou esse trabalho, e hoje ela faz um trabalho grandioso. É lógico que usa ali toda a metodologia espírita, tá, gente? Só não é vinculada ao espiritismo. E só tem espírita no meio distribuindo as coisas. E aí foi dar um presente para o menino, lá no povoado, que eu nem sei se tem sinal de celular, que a gente vai para fora da cidade. Aí o menino abriu e falou assim, tia, eu queria um iPhone, isso eu não quero não. Aí a tia falou, eu também queria. Ao meu, eu também queria. O que vai fazer? Vai chamar a atenção da criança? Não. Então ele entregou com muita educação, levou para o iPhone, a gente não tem. Mas ele já está criado no mundo, ele nem sabe para que ele vai usar aquilo, mas já foi criado no mundo. E aí ele foi, seguiu a fonte, mas você vê que era um menino educado, que ele devolveu com o embrulhinho e tudo. Eu não quero não, quero um iPhone. Ele deu, exatamente. E o presente passou para outra pessoa, ficou feliz, pronto. A gente fica triste no sentido assim, meu Deus, o que está sendo passado, o que ele está colhendo do ambiente que ele frequenta, não é mesmo? Isso aí não partiu dele. Ele é alguém, a informação, ele foi colhendo informações e viu. E o iPhone é um bom aparelho, coisa e tal, né? E sonha até aquilo ali. E aí a gente continua o nosso trabalho. Os nossos vícios não surgem pelo fato de atender necessidades, mas do excesso com que se atende às necessidades. Eu quero estar sempre alegre, necessidade de estar alegre. Aí eu busco o quê? Euforia nas drogas.
Aí na alegria, euforia, aquilo não estava. Aí vai aumentando, né? Isso que a gente vê nos relatos, vai aumentando, porque aquilo já não me traz mais aquilo. E vai aumentando, vai mudando a química que você usava, e daqui a pouco você está dependente. Então, os nossos vícios nascem disso, e não da necessidade da gente atender nossas necessidades, tá? Aí o Allan Kardec fala para nós aqui o seguinte: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há duvidar de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. Quando que a terra se tornará um mundo ditoso? Quando nós formos ditosos, quando os nossos pensamentos forem ditosos. A terra vai modificando seu clima, a sua atmosfera, de acordo com a nossa evolução também. Mas ela não vai deixar de ser terra, as paisagens, vai mudando de acordo. Nós vamos reencarnando aqui com a necessidade de ser melhor, a terra vai ser ditosa. Não vai ter um passe de mais. Agora a terra virou ditosa porque Deus o quis. Deus quer e é da vontade dele, vai acontecer. A terra vai se tornar um mundo ditoso. Mas quando nós, que aqui reencarnamos, nos tornarmos também ditosos. Vós sois o sal da terra. O sal dá o quê? O sabor. Qual o sabor que nós estamos dando para a terra? Não é mesmo? O sabor que nós damos para a terra ainda é o de prova e expiação, começando a botar um dedinho na regeneração. Lembrando que na regeneração não vai acabar com o mal não, gente. O mal ainda existirá, só que não tão ousado como agora. A verdade é essa. E a gente pensa que na regeneração não vai ter mais problema nenhum. Continua, só que um pouco mais ameno, tá? Porque ainda vão reencarnar pessoas, não vão reencarnar espíritos perfeitos no mundo da regeneração. Não é mesmo? Vão reencarnar espíritos já em condições de regeneração, mas também com as suas dúvidas, com as suas imperfeições, que já estão aptos para ali, mas já não são a excelência, né? Por eu estar entrando numa faculdade, não quer dizer que eu já domino aquela ciência. Aquele que já está saindo, já domina. A faculdade é uma só, mas se eu estou chegando ali, eu sou um universitário, mas aquele que está no final, ele domina, eu não. Mesma coisa. Por eu estar entrando no mundo de regeneração, quando a Terra chegar no final da regeneração, já estiver transformando para mundos superiores, mundos puros, celestes, a gente já vai estar o quê? Em condição melhor daquele. Mas é lá na frente, no momento a gente está na transição, e mesmo quando entrar nela, ainda vai ter algumas reviravoltas, não tão gritantes como a gente encontra hoje no nosso mundo. A dor, meus amigos, ela é um alerta que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar, de acordo com Allan Kardec. Mas na maioria das vezes, sente uma dor, a gente corre dela, a gente foge, e a gente enfrentar, não é falar, eu sinto e não vou buscar, não, é enfrentar como assim, olhar lá de frente. Caramba, todas as vezes que eu discuto com alguém, eu chego para casa, me sinto muito mal. É para eu enfrentar essa dor, saber se aquilo está me fazendo mal, é porque já não é para eu fazer mais aquilo, é para eu mudar. Todas as vezes que aquilo está me fazendo mal, eu sinto mal em casa, olha, tem que tomar um calmante, é sinal que aquilo já não está te fazendo bem, já está te incomodando. Procure mudar, procure não discutir. E a maioria das nossas discussões, gente, são banais. É o maldito do orgulho que a gente quer colocar a pessoa no lugar dele. Ah, eu não sou culpado, ele falou, eu tive que responder. E aquela resposta, naquele momento de raiva, a pessoa não vai receber, não vai captar aquela resposta, não deveria. Então, é melhor a gente pensar um pouquinho, respirar. A gente nunca perde por responder depois ou por não responder. Pode ter certeza disso. Todas as vezes que a gente consegue fazer isso, na hora a gente sai dali mal, porque a gente quer dar resposta. A gente quer responder de altura, botar a pessoa no lugar dele. Vem um leão dentro de nós e a gente sai dali, depois ele vai esfriando e fala, que bom que eu não respondi. Ainda mais se aquela pessoa vir para você e fala assim, fulano, me desculpe, aquele dia eu fui grosseiro com você. Aí que dá aquela coisa no coração, que bom que eu não falei. Que bom que eu não respondi a ele. Porque também quando a gente não responde, mexe com a pessoa muito mais, gente. Quando uma pessoa te faz uma grosseria e você não responde à altura, mexe muito mais do que se você respondesse à altura.
Por mais que aquela pessoa raciocine, uma hora aquilo mexe, ele pode não ter coragem de chegar para você e falar, mas aquilo mexe com ele, mexe com a gente. Quando você faz uma grosseria gratuita a alguém, a gente não tem aquela coragem de chegar, fulano, perdoa, mas aquilo mexe com a gente, tira sono. Não sei porque não dormi essa noite, é seu inconsciente cobrando. Davi, você não precisa ser mais essa pessoa, acorda, você não precisa. Ou você acredita ou não no Evangelho? Você acredita ou não que Jesus falou? Acorda, meu amigo, está na hora. Vai voltar marcando um passo de novo? Vai voltar na mesmice? Acorda, desperta. Olha o que foi preparado para você vencer. O que está faltando para você vencer? E aí a gente repensa, e de noite, às vezes, a gente acorda saltado no outro dia. Essa noite para mim foi terrível. Fui chamado a atenção. Eu não gosto de ser chamado a atenção. Eu fui a noite inteira chamado a atenção. Olha aqui, Davi, vem aqui, ó. Ali seu processo reencarnatório, está vendo ali? Olha lá. Aquelas cruzinhas ali, aquele ali, 10 ali, você, mais ou menos ali, olha, e a gente volta aqui, nossa, sabe, foi péssimo. Foi por causa da discussão também, mas muito provavelmente, meu anjo guardião, que não é igual a mim, senão ele levaria para discutir também, ele me chamou na realidade. Olha só, o que se comprometeu, meu amigo, olha só, presta atenção, é você, eu não vou interferir, só estou te mostrando, não é mesmo? E aí a gente fica, acorda assim meio desconfiado, essa noite perde num lugar, e sempre como vítima. Na maioria das vezes a gente foi assim, rapaz, eu tive num lugar horrível. Os obsessores, a gente sempre é vítima. Mas por que eu tive nesse lugar horrível? Será que eu fui levado lá para mostrar, ó, se você não resolver sua situação, aquilo? Ou eu quis lá e tirar satisfação com alguém? A gente não sabe, né? E não queiramos saber. Paulo de Tarso, lá em Romanos, ele fala para nós: não te deixes vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Não deixa o mal te vencer, não deixa o mal vencer a gente, vence o mal com o bem. Alguém desejou o mal para você, pense bem para ele. Como é que a gente fala? Ele vai ver, Deus existe, Deus é pai, não é padrasto, ele vai ver só. Isso é sentido de vingança, gente. Porque se ele te fez o mal, ele vai responder por isso, não precisa botar Deus na história. A lei de Deus já vai alcançá-lo em algum momento. Deseja o bem para ele. Pelo menos é o que Jesus ensina, eu acredito que seja a realidade. Mas a matéria fala muito forte sobre nós. Olha só o que Emmanuel escreve após a tempestade. E vamos botar a tempestade nossa, que acontece em nossas vidas também. Após a tempestade, o sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhes os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. Tudo em silêncio, viu? A árvore perdeu seus galhos, rebrota para dar novas flores, novos frutos. Os pássaros voltam a cantar. Na nossa vida a mesma coisa. Passou por uma tempestade, tira um bom proveito daquilo, renova-se em silêncio. Em silêncio, não precisa de botar uma trombeta e falar. Em silêncio as coisas vão passando. Gente, o mal é passageiro e fruto da ignorância humana. O que é a ignorância que ele fala aqui? No sentido de não conhecermos. Por isso a importância de Kardec falar do estudo do Evangelho, estudar o Evangelho, para quê? Para que a gente possa conhecer a verdade. Qual é a verdade, meus amigos? Ninguém aqui é inocente. Ninguém está no lugar errado, na hora errada. Ninguém está na família errada. Ninguém está no corpo errado. E outra coisa, mais belíssima, se eu acho que eu estou na família errada, eu posso sair daquela família, gente. Se eu acho que eu estou no planeta, no planeta, não, senão a gente tem que... Se eu acho que eu estou no país errado, eu posso me mudar daquele país. Eu não sou preso, eu não fui enraizado. Davi, você tem que ficar aqui em Friburgo. Eu posso mudar. Olha a liberdade que Deus nos dá. Agora, para onde quer que eu vá, eu tenho que fazer algo de bom. Aí eu detesto Nova Friburgo, vou mudar, e mudo. Aí chego lá na frente, detesto de novo. Então, é você, meu amigo. Se todo lugar que você vai ter um problema, o problema é quem? A lógica nos diz, sou eu. Arruma um emprego, arruma um problema com os colegas e com o patrão. Arruma outro emprego diferente, do que ninguém me conhece.
arrumei confusão de novo. Quem é o problema? Não precisa nem de ter doutorado para descobrir o problema, sou eu. Mas e a dificuldade? Eu vou achar que Deus me esqueceu, que todo mundo é contra mim, é feitiço, é não sei o quê, mas dificilmente eu vou olhar que o problema sou eu. Aí que está a nossa dificuldade, desse bendito orgulho, que não deixa a gente ver as nossas mazelas. Por isso que Jesus diz, é mais fácil não, você vê a trave, o argueiro no olho do próximo, que é um cisco, né? E não vê a trave no seu. O que é mais fácil é apontar o defeito dos outros. E o meu camufla, então arrumou tem um problema. Se eu fosse filho de fulano seria melhor. Então Deus errou no planejamento. Cadê aquela justiça? Se eu nascesse rico eu seria melhor. Então Deus errou no planejamento. Você já não tem aquela fé que você tinha em Deus. Você não acredita que Deus é justo, soberanamente justo, bom, porque você está duvidando de algo que você não interferiu. Por exemplo, assim, eu nasci aqui, então eu não interferi, entre aspas, no meu nascimento. É diferente de eu mudar para um lugar, né, gente? A gente eu nasci numa família. Então vamos partir do suposto que a gente nasceu ali, não foi a nossa influência. Muitas das vezes mas vamos supor que não sei. Eu penso assim, eu nasci nessa família, teve uma razão de ser. E Deus permitiu. E tudo que é planejado era para que possamos sair daqui vencedores. Nós não viemos aqui na terra para ser perdedores, meus amigos. É para vencedores de quem? De nós mesmos. É o maior, é o último inimigo que temos a vencer. Nós mesmos. Nós mesmos. E a gente fica pensando que é o outro. Esse vizinho aqui, quando eu mudar daqui, ele mudar daqui, ou ele morrer, vai ficar uma paz isso aqui. Não é mesmo? E às vezes morre ele, muda ele, volta, chega o mais difícil. Porque você ainda tem necessidade, você não entendeu, ainda tem necessidade das provas. Não é mesmo? Jesus dizia que o joio deveria crescer junto com o trigo. Contudo, no momento aprazado, no momento certo, separaria um do outro. O trigo representa o bem, o joio o mal. Os dois devem crescer juntos, ou seja, não há dualismo, quer dizer, entre um e outro, pois o mal é sempre visualizado como a ausência do bem. Ele só surge quando o bem não se faz presente. É como o ladrão que rouba. Ele só rouba porque não houve antes uma prevenção. Né? Muitas vezes a gente fala, mas a gente não fez aquela prevenção necessária. E o joio nasce junto, eles nascem junto. E no momento certo será tirado a mesma coisa. Nós estamos aqui misturados. Quem vai ficar para o mundo de regeneração? Quem conseguir ser o trigo. O joio vai para o mundo semelhante à terra. Mas nós estamos aqui juntos. Ninguém sabe quem é quem. Eu acho que eu sou o trigo. Mas vou falar para vocês. Uma hora nós somos joios, outra hora nós somos trigo. Uma hora a gente pede para libertar Barrabás, outra hora a gente pede para libertar Jesus. Todas as vezes que a gente nega uma ajuda a alguém que está no nosso alcance, nós estamos pedindo para libertar Barrabás. E todas as vezes que a gente faz alguma coisa de bom, a gente está pedindo para libertar Jesus dentro da gente. Entendeu? Então a gente, ao mesmo tempo, a gente está nesse alto e baixo. Tem dia que eu sou o joio, estou meio assim, meio ranzinza, não acordei bem. Tem dia que eu sou o trigo, daquele bolo maravilhoso. Tudo está bom, não é mesmo? Tudo está tranquilo. E a gente assim, até que uma hora a gente vai se fundamentar. A gente vive oscilando. Tem dia que hora que eu sou o bom samaritano, tem hora que eu sou o sacerdote, tem hora que eu sou o salteador, tem hora que eu sou aquele ferido. A gente está nessas transições. Depende do momento de espírito nosso. Mas a gente vai ser uma hora, a gente fundamenta em algo. Você vê como é difícil, como a batalha é grande. E é interessante que a gente está falando aqui do mal, lá no Livro dos Espíritos, na questão 642, olha que coisa interessante, gente. Eu nunca ouvi isso a gente às vezes ouve, né, lê alguma coisa de outras religiões, não estou dizendo que não tem, mas nunca vi. Kardec pergunta, será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Será que é suficiente eu só não fazer o mal para ir do outro lado ter a minha nuvenzinha para eu ficar sentado descansando? Vamos ver. O que os espíritos respondem? Não. Aí já estragou.
É preciso fazer o bem. Olha a bondade de Deus, no limite das próprias forças. Não tem que fazer nada extravagante. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Eu poderia ter dado 1 litro de leite para uma criança que estava sem leite normal, mas eu estava cansado. Eu daria lá embaixo. Aí não dei. Aquela criança desencarnou. Chego do outro lado da vida, não que você lançado na fornalha, mas aquilo vai pesar na minha consciência. Até esqueci, nem soube aquilo, porque eu poderia ter feito. Não me custava nada, gente. Se fosse uma festa, eu teria tirado o carro debaixo do temporal, iria. Essas coisinhas miúdas que a gente vai responder. Então não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Qual, Davi? No limite das minhas próprias forças. Aí que todos são iguais perante a Deus. Deus só vai exigir de nós aquilo que realmente nós podemos fazer. Deus não vai exigir que eu dou uma carreta de arroz, mas se eu posso dar 1 quilo, é o mesmo peso. Olha que bonito. Já pararam para pensar nisso? Olha que bonito. Não é a quantidade, é a qualidade. E a gente fica na vontade de quantidade, esperando ganhar na loteria, a gente acaba não fazendo nunca. Porque a hora que eu for rico, a hora que eu me formar, a hora que eu tiver um bom emprego, a hora, passou. E eu não fiz. Mas, Davi, você podia ter conversado com alguém, você poderia ter auxiliado isso, aquilo. Isso é o bem, meu amigo. Ah, é? Mas nós falamos isso antes de você ir para lá. Mas você esqueceu. Deixou os conceitos sociais falar mais alto. Deixou o modismo falar mais alto. Ah, eu sou jovem. Ah, domingo é dia de descansar. Tem que ir lá distribuir. Lá no laje, não vou não, domingo. Eu sou jovem, tem que aproveitar a vida. O que é aproveitar a vida, gente? Tem outra hora para fazer. Não estou dizendo que ele não possa fazer. Aproveitar a vida é a gente aproveitar a oportunidade que está aqui. Às vezes a pessoa fala, nossa, fulano acabou de se formar e morreu, não aproveitou nada. Quem te disse? Qual a lição que ele tirou disso tudo? E o que ele aprendeu, ninguém tira. Ensinamento não tira nem do espírito. A gente às vezes é bloqueado nos nossos conhecimentos para que a gente aprenda a ser humilde em outra encarnação. Mas ele não foi tirado, ele foi guardadinho. Está lá na poupança. Não é tirado. Uma vez que adquirimos o conhecimento, ele é para a vida toda. Vida espiritual. Não estou falando só da vida física, não. Haverá tentações, a leitura falou de tentação hoje. Haverá tentações, desânimo, mal-entendidos e compreensões alheias. Nada disso deve tirar o ensejo de continuarmos firmes em nossa jornada evolutiva, pois a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. A gente vai vencer. Se a gente não desfalecer, o quê? Entregar, largar para lá. Não, mais forte que eu. Que frase maldita, mais forte que eu. Mais forte do que nós. Primeiro Deus, depois a nossa vontade. Quando a gente tem vontade, a gente faz. Está aqui, questão 909, Kardec pergunta aos espíritos, o que basta para a gente se transformar? A vontade. Tão poucos de vocês, e pouca vontade, quão pouco entre vocês tem a vontade? Só basta a vontade. Nós estamos falando do bem, tá, gente? É lógico, você quer construir um prédio, você não tem, você não basta ter a vontade, você não vai fazer. Mas falando de transformação. Se eu quero me transformar, basta a minha vontade, a nossa vontade, tá? E aí a gente vê por que o mal sobrepõe tanto na Terra, né? A gente parece, você vai numa comunidade, parece aquela comunidade é violenta. Aí você vai ver, moram 2.000 pessoas, tem 30 que são violentos, aí você já todo mundo ali é violento. Por quê? Aqui que eles falam para nós, lá na questão 932. O Kardec pergunta, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja os bons? Por que tão constantemente a influência dos maus sobrepõe os bons? Por fraqueza fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando esses quiserem, preponderarão. Aí você conhece, imagina uma pessoa que você conheça aqui no Friburgo, um amigo que você tem, e ele é uma pessoa de uma firmeza, de um comportamento, de uma honestidade, de uma coisa fora do comum.
Aí ele chega para mim assim, vou me candidatar político. Tá maluco, rapaz? O que você vai fazer naquilo lá? Aí você quer que o mundo melhore. Para o mundo melhorar, tem que se colocar no local pessoas melhores. O que você vai fazer naquilo lá, rapaz? Aquilo não é coisa para você. Como que você quer que o mundo modifique se você não incentiva alguém que você acha que é bom lutar por algo? Ah, mas eles vão te matar lá. E Deus dorme? Deus dorme? Vai deixar que algo que você não buscou vai acontecer? Não é mesmo? Então a gente desencoraja. Ah, aquilo ali tem um troço. Não entra naquilo lá não. Não, que lá só tem isso e aquilo. Ah, eu quero consertar o Detran. E não vai para aquilo lá não. Não vai para aquilo lá não, para aquilo lá. Aí a gente quer que melhore. A gente encosta todo mundo no seu conforto, na sua honestidade e fica ali. E quer que o mundo modifique. O mundo, o mal só vai subir quando a gente substituir os maus pelos bons. Não é isso? Os maus pelos bons. Você vai substituindo. Mesma coisa aqui na Terra. A Terra nós vamos tendo oportunidade. Quando a gente quer melhorar, Deus começa a permitir espíritos melhores encarnando aqui. E a gente vai para um lugar mais difícil. Entendeu? E a gente tem que levar isso em nossas vidas. A gente tem que participar disso. Né? Não quer dizer que a gente vai fazer. Não, mas a gente desencoraja as pessoas que a gente acha que tem uma conduta de experimentar. Nós não nos detenhamos a praticar atos de caridade. Sejamos também caridosos. Auxiliemos o próximo, não por uma espécie de convenção social, mas como um arroubo que parte do íntimo do nosso coração. O que é essa diferença de praticar caridade e ser também caridosos? Porque muitos de nós às vezes praticam a caridade, mas naquele momento, estou aqui no centro, hoje é dia de distribuir cesta básica, aí eu sou aquele. E depois? A gente tem que ser caridoso, não só praticar caridade, tem que ser caridoso. Ah não, mas já fui no centro, daqui para frente eu não faço mais nada. Então você não é caridoso, você apenas fez respondeu um compromisso, algo que você se comprometeu, você fez. A caridade, meus amigos, vai além da obrigação. Quantas vezes a gente dá um alimento com uma pessoa que pede, mas não quer nem saber muita informação dele, porque nós vamos estar com medo de que ele grude na gente e não largue mais a gente. A gente dá aquilo ali, educadamente acredita, uma das vezes, mas não vai além, porque ele tem medo. Tem medo dele começar a falar necessidade e a gente para casa não dormir, porque muitas delas a gente pode até resolver, mas vou ter que mudar algumas coisas para fazer isso. Então a gente deveria ser que nem o Chico, ele, além de dar a caridade, ele ia um pouquinho além. Então, meus amigos, era isso que a gente veio trazer, o bem e o mal, na visão espírita. Espero que a gente tenha contribuído, que Jesus nos abençoe. Desculpe alguma coisa, mas tudo que eu falei aqui é do Evangelho, não é nada do Davi. E tem coisa que me machuca, me deixa com raiva, porque vou ter que mudar algumas coisas em mim. Então o que eu falei aqui não é meu não, tá gente? É do Evangelho. Muita paz.